Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula de análise de processos físico-químicos, ok? Então tá, a primeira parte seria comentar os exercícios que vocês responderam na aula passada. A atividade 5, né? Então eu fiz um gabarito aqui e vou comentar. Primeiro exercício, né? Qual a quantidade de KNO3 em gramas presente em 200 gramas de solução de KNO3 cujo título é 0,1? Então vou abrir aqui para vocês. Então aqui, ó, primeiro, né, 200 gramas de KNO3 cujo título é 0,1. A fórmula do título é massa do soluto sobre massa total, né? Então 0,1 massa do soluto dividido por 200. Massa do soluto seria 0,1 vezes 200, 20 gramas. Quem respondeu, acertou, ok? Espera aí, deixa eu ir aqui devagar. Nossa, tá ruim meu mouse aqui. Tá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Acho que agora arrumou. Bom. No exercício 2, qual o volume de álcool presente em 2 litros de gasolina, sabendo que a concentração de álcool é 25%? Exercício 2. Também vamos usar a fórmula do título, né? Volume sobre volume total. Então, 0,25 é o mesmo que 25%, tá? A gente transforma para 0,25 para a gente poder calcular. 0,25, volume do álcool dividido por 2. Volume do álcool é 0,25 vezes 2, 0,5 litros ou meio litro. Quem respondeu, acertou. No item 3, deu um pouquinho mais de trabalho, tá? Então no item 3 é o seguinte. Massa de NaOH é 40 gramas. Massa da solução é 40 mais 460, 500 gramas de solução. Então é 40 gramas de NaOH em 500 gramas de solução. 1 litro de solução vai ser 1000 gramas, né? Então a gente vai ter 80 gramas cada litro. Colocando a fórmula aqui, ó, concentração massa sobre volume, 40 dividido por 0,5, que é meio litro, dá 80 gramas por litro ou 8%. Pessoal, essa fórmula ela só pode ser utilizada em massas pequenas, tá? Quando a massa é muito grande, o volume pode variar, pode ser diferente, né? Então, aí essa fórmula aqui não calcula corretamente. Como é 8%, a densidade dessa solução é alguma coisa em torno de 1,02, 1,03, tá? Então não vai ter muitas alterações de volume. Então é aproximadamente 80 gramas por litro, tá? Mas lembrando que essa fórmula ela tem limitações, concentração, devido a que no caso a densidade da solução muda, tá bom? Mas a resposta que era para calcular era alguma coisa aproximadamente igual a isso. Se usasse a fórmula do título, vocês vão chegar em 8%, tá? Ok. Exercício 4. Qual a massa de NaOH presente em 50 ml de solução de NaOH 10 gramas por litro? Esse exercício 4 é interessante porque no laboratório a gente trabalha com volumes pequenos, né? Então é comum a gente fazer esses cálculos no laboratório. Então 50 ml de solução, 10 gramas por litro de NaOH. Eu usei a fórmula da concentração e também fiz por regra de 3. Bom, pela fórmula da concentração, a gente tem 10 gramas por litro, que é a concentração, massa de NaOH que a gente quer calcular, e 0,05 litros, que é o volume em ml passado para litros, que dá 0,05. Massa de NaOH seria 10 vezes 0,05 ou meio grama. Quem colocou meio grama, ok. Ou faz por regra de 3, 1000 ml está para 10 gramas, 50 para x também vai chegar em meio grama. As duas fórmulas aí, tá? Ok. O assunto aqui da aula de hoje, que é... Deixa eu tentar ver se eu consigo
por tela cheia aqui. Nós vamos passar 2 exercícios, tá? Eu vou comentar esses 2 exercícios e vou passar 4 exercícios para vocês fazerem. O que muda agora? A gente vai ver alguma coisa sobre notação científica, né? E também a questão no caso, aqueles símbolos que a gente tem, né, de notação científica, quando a gente tem, por exemplo, mili, né, 10 a menos 3, a gente tem outros, né, tem outros símbolos aí gregos, né, que no caso a gente substitui, né, miligrama, mililitro, então a gente tem isso aí também, tá? Quilo, né, 10 a terceira, mega, 10 a sexta, tem vários símbolos que a gente coloca, né, que eles têm um significado que a gente pode usar. E então a gente vai introduzir essas coisas agora para o cálculo. Então vou ler esse exercício aqui, ó. Para a prevenção de cáries, em substituição à aplicação local do flúor nos dentes, recomenda-se o consumo de água fluoretada. Sabendo que a porcentagem em massa de fluoreto de sódio é igual a 2 vezes 10 a menos 4%, o indivíduo que bebe 1 litro dessa água diariamente terá ingerido uma massa desse sal igual a 2 vezes 10 a menos 3, que é a resposta correta. Densidade da água é igual a 1 grama por ml, tá? Por que 1 grama por ml? Porque é uma concentração muito baixa. Lembra que eu falei naquele exercício lá que dava para considerar? Então, quando a concentração é baixa, vai ficar igual a densidade da água mesmo, tá? Então vamos ver aqui a resolução que eu coloquei. Eu fiz 2 resoluções, tá? Uma por regra de 3 e outra pela fórmula. Eu prefiro trabalhar com a fórmula, viu, gente? Mas eu fiz uma por regra de 3. Por regra de 3, 2 vezes 10 a menos 4 de NaF vai ser 2 vezes 10 a menos 4 igual está para 100, porque é 100%, né? X está para 1000. Então 2 vezes 10 a menos 4 está para 100, que é 100%. X está para 1000. Fazendo a substituição aqui, ó, x é 1000 vezes 2 vezes 10 a menos 4 dividido por 100. Corta os 2 zeros, com esses 2 zeros sobra 10, tá? Sobra um zero para cortar. Então 10 vezes 2 vezes 10 a menos 4. Esse outro zero aqui eu corto com esse 4. Então 10 vezes menos 4 vai dar menos 3, tá? Por quê? Na verdade 10 é 1 vezes 10 a 1, né? Então aqui tem um mais 1. Mais 1 eu tiro com 4, fica menos 3, tá? Então isso é conta de notação. Se eu multiplicar menos 4 por 10, eu vou tirar um. Eu vou cortar um zero dele, vai ficar 10 a menos 3. Muito bem. Pela fórmula, 2 vezes 10 a menos 4. O que é 2 vezes 10 a menos 4 em título? Na verdade, o título 2 vezes 10 a menos 4 é 2 vezes 10 a menos 4 dividido por 100, né? Que a gente não pegar, por exemplo, lá no da gasolina, a gente não pegou 25%, não é 0,25, é 25 dividido por 100. Então aqui tem que dividir esse número por 100 também. Então o título, para a gente achar o título, vai ser 2 vezes 10 menos 4 dividido por 100. 100, na verdade, a gente vai acrescentar mais 2, vai ficar menos 6. Por quê? Aqui tem 2 zeros. Esse menos 100 sobe aqui para cima, fica 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2. Quando a gente divide esse número por 100. Então esses 2 acabam vindo para cá, ó. Fica menos 4 menos 2, vai dar menos 6. Então 2 vezes 10 a menos 6 é o número que a gente vai trabalhar. É o título, a porcentagem dividido por 100. Então vai ganhar 2 zeros aqui, vai ficar de menos 4, vai passar para menos 6. Aí a gente usa a fórmula do título, que é massa sobre massa total, né?
Então, 2 vezes 10 a menos 6 igual a m dividido por 1000, que vai ser 1000, né, passando aqui para baixo, né, a massa, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 1000. Ó. Cortei 3 zeros, 1, 2, 3. Com menos 6 vai ficar 2 vezes 10 a menos 3, tá? Que é a mesma coisa do item anterior. Ok. Coloquei outro exercício aqui. O soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio 3,5 grama por litro e de sacarose 11 grama por litro. A massa de cloreto de sódio e de sacarose necessária para preparar 500 ml de soro caseiro são, respectivamente, a resposta correta é 1.750 mg e 5.500 mg. Bom, aqui está fácil, né? 3,5 gramas por litro. Se eu tenho meio litro, né, eu vou precisar de quanto aqui? Da metade, né? Certo? Para preparar meio litro. Se eu preciso de 3,5 para preparar 1 litro, eu preciso da metade para meio litro. Então, eu vou precisar de 1,75, né? Para dar 3,5. Então, vai lá. 1,75 grama. E para preparar 11 vai precisar da metade, 5,5 gramas. Eu esqueci de colocar aqui um circular isso aqui, mas 5,5 gramas. Mas não tem essa aqui, ó. 1,75 não tem, ó. Tem 17,5, 17,5. Só tem 1.750 e 5.500 miligramas. E agora? Não tem a alternativa aqui, ó. Só tem essas 4 aqui. Então, se eu tivesse no vestibular, eu ia falar que era C, né? Claro, porque não tem nenhuma outra aqui que bate, né? Mas eu ia ficar confuso. E agora? É a C, não é tal? Ia ficar lá naquela confusão. Mas ele fala de miligrama, né? Vamos ver se dá certo com miligrama. Ó, 1,75 grama é a mesma coisa que 1,75 vezes 10 a 3 miligrama. Professor, mas como que você chegou nesse negócio aí de 10 a 3 miligrama? Como que você chegou nisso? Bom, 1 mili é 10 a menos 3. Se eu colocar miligrama aqui na frente, eu tenho que colocar alguma coisa para eliminar esse miligrama aqui, esse mili no caso, que é 10 a terceira. Ou 10 a terceira é 1000, né? 1000 vezes 1,75 vai dar 1750. 1750 miligramas seria a resposta desse aqui, ó, 1750 miligramas. Na sacarose, a gente tem 5,5 grama. Ou 5,5 vezes 10 a terceira miligrama. Nota que quando eu multiplico por 1000, eu estou cancelando o mili, que é 10 a menos 3. Então, 1000 vezes 10 a menos 3 é 1, tá? Então, 5,5 vezes 10 a terceira vai ser 5.500 miligramas. Então, 1.750 miligramas e 5.500 miligramas. Onde tem essa resposta? 1.750 miligramas e 5.500 miligramas. Então, agora eu tenho certeza que é a letra C e eu respondo e está tudo certo. Tá bom? Muito bem. Eu vou abrir os 4 exercícios que a gente tem para a aula de hoje, tá? Vou salvar aqui. Voltar. Então, para a aula de hoje, a gente tem isso aqui, quer ver? Para a aula de hoje são esses exercícios que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se consigo visualizar melhor aqui. Tá. Evapore-se totalmente o solvente, exercício 1, tá? De 250 ml de solução aquosa, de concentração 8 gramas por litro. Quanto gramas de solução obtidos? Então a gente tem aqui, eu coloquei as alternativas A e E, né? Aí vocês têm que selecionar uma que está correta. Esse exercício aqui não tem problema. É bem fácil. É só vocês usar a fórmula da concentração, massa sobre volume, né? Lembrando que essa concentração aqui está em ml, tem que passar para litro. Só isso. Aqui tem-se 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio.
Então aqui tem massa em grama e volume em litro. Também é só calcular a concentração e comparar. Correto afirmar? O recipiente 5 contém solução menos concentrada. O recipiente 1 contém solução mais concentrada. Eles vão ter que calcular as concentrações e ver as alternativas. Também não tem problema, não tem notação nenhuma aqui. Nenhum do A e nenhum do 2 tem. Chega no terceiro e no quarto, temos notação científica e algumas outras complicações aqui. A massa dos 4 principais sais que se encontram dissolvida em 1 litro de água do mar é igual a 30 gramas. No aquário marinho, contendo 2 vezes 10 a sexta centímetro cúbico dessa água, a quantidade de sais dissolvidos é 2 vezes 10 a sexta centímetro cúbico. 2 vezes 10 a sexta centímetro cúbico é 2 vezes 10 a sexta ml, tá? Então tem isso, ml. E ele quer saber no litro, né? Então tá. 2 vezes 10 a sexta mililitros são, na verdade, são 2 vezes 10 a terceira litros, tá? Depois vocês podem fazer essa conversão. Que 1000 ml é 1 litro. Muito bem, aí depois vocês têm que fazer a conta e chegar numa dessas alternativas e escolher. O item 4 é um pouquinho mais complicado ainda, gente. Determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder cerca de 1,5 miligrama por litro d'água. Lembra lá do miligrama, 10 a menos 3 grama, ou seja, 1,5 vezes 10 a menos 3 grama de fluoreto, tá? Por litro. A quantidade máxima dessa espécie química pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação é... Bom, aí tem mais um negócio, né? 30 mil litros de água por segundo. Então, aí vocês têm que fazer uma conversão, né? 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, portanto, 1 hora tem 3.600 segundos. Multiplica por 30 mil, vocês vão chegar à quantidade de litros que tem por hora. Tá certo? Vocês têm concentração massa sobre volume, 1,5 vezes 10 a menos 3, que seria o grama, né? Por litro. Aí vocês têm concentração é 1,5 vezes 10 a menos 3. A massa é que vocês querem calcular. E o volume é 30 mil vezes 3.600. Tem bastante coisa para vocês fazer uma anotação científica aí, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Só para ajudar vocês aqui, no caso, 30 mil seria 3 vezes 10 a quinta. São 3 mais, no caso, 5 zeros, tá? Para dar o 30 mil, tá certo? Que 3 vezes 10 a terceira é 3 mil. 3 vezes 10 a quarta, não, desculpa, 3 vezes 10 a quarta, tá? 3 vezes 10 a quarta, são 4 zeros aqui, ó. 3 vezes 1, 2, 3, 4, me desculpem, tá? 3 vezes 10 a quarta litros, ou 30 mil litros, para passar isso em notação científica. 1,5 miligrama por litro d'água seria 1,5 vezes 10 a menos 3 grama, também para vocês passar em... vocês não trabalhar com miligrama, trabalhar com grama direto aqui, tá? Então vocês podem fazer essa conversão e usar a fórmula da concentração que já foi passada, tá certo? É basicamente isso a aula de hoje. Fazer mais exercícios, né? Eu vou estar corrigindo esses exercícios, aí na próxima aula a gente começa com assunto novo, tá? Que é concentração molar e assim vai, tá bom? E mais tarefas para vocês poderem calcular essas concentrações, tá certo? Então até a aula lá, pessoal. Durante a aula vocês podem me chamar, certo? Até mais.